Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marco Aurélio Magno, da Igreja Redenção de Aracruz, Espírito Santo. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua meditação. Em Números capítulo 27, versículo 15, Moisés, ele já próximo de ser levado por Deus, ele ora ao Senhor da seguinte maneira: Então falou Moisés ao Senhor dizendo: Ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um novo líder sobre esta congregação, e que esse líder saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem capacitado pelo Espírito Santo, e lhe impõe a tua mão e lança sobre ele parte da tua autoridade, para que todos da congregação venham lhe obedecer. Queridos, há lições valiosíssimas nessa passagem para nós. A palavra de Deus está falando aqui que Moisés, ele orou ao Senhor, porque ele sabia que seu tempo estava acabando. E ele sabia que um dos princípios do Senhor é sempre levantar alguém para liderar o povo de Deus, o teu povo. Então ele orou ao Senhor, pedindo que o Senhor levantasse um outro líder, para que esse líder pudesse fazer com que a congregação do Senhor entrasse e saísse, e quando viesse as batalhas, fosse liderado por este novo líder. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele disse: Então, olha para Josué, levante Josué, porque o Espírito Santo o capacitou, o meu Espírito capacitou, e dê parte da tua autoridade para que o povo lhe obedeça. Meu irmão, Moisés foi bem claro. Ele disse: olha, nas batalhas, para que a congregação não seja como ovelhas sem pastor. Ovelhas precisam ter um pastor. Às vezes dentro de igrejas, as pessoas estão dentro da igreja, mas não tem o pastor, ou não o considera como tal, não tem como estima, não o ama, não o recebe como líder nas batalhas espirituais, e elas virão. Confiar no seu pastor é reconhecer que ele foi levantado por Deus, é entender que sobre ele há uma autoridade espiritual, ele é uma autoridade espiritual, há um poder de Deus sobre a vida dele. Assim como Deus foi com Moisés, Deus também foi com Josué. Um detalhe também que me chama muita atenção é que no livro de Êxodo, se eu não me engano, acho que no capítulo 24, onde mostra que o mesmo Josué, quando ele subiu ali, acho que no versículo 13, se eu não me engano, quando Moisés subiu para receber as tábuas das leis e também dos mandamentos, Josué subiu com ele. E Josué, ele não foi até o topo, mas ele parou em algum lugar ali na metade do caminho do morro, deve ter sentado em alguma pedra e deve ter observado a glória do Senhor descer, porque a Bíblia diz que o topo da montanha ele ficou incandescente como se fosse um vulcão cheio de fogo, uma labareda de fogo. Era a glória de Deus. Josué soube esperar o seu momento, mas ele esperou o seu momento em submissão, em obediência. Ele esperou o seu momento sendo preparado pelo Espírito Santo, porque Deus está falando aqui, aleluia. Meu irmão, a humildade, ela é uma coisa extraordinária na vida do servo de Deus. A nossa posição é de servo, é de servir. E quando nós nos colocamos nessa posição, o Senhor nos exaltará. O tempo ele ensina, o esperar é algo de Deus, é uma preparação de Deus para a vida do homem.
porque Deus realmente quer saber quem é que vai ser o auxiliador ali do pastor, quem é que vai estar ali, sabe, em submissão, quem é que vai respeitar a liderança do pastor. Às vezes eu vejo tantas pessoas se levantando contra o seu próprio pastor, não concordando e diversas coisas. Não estou dizendo para você concordar com coisas que não estão na palavra de Deus, ou se de repente o pastor está em pecado, não, nada disso não. Estou falando para aquelas pessoas sérias, pastores sérios, porque o inimigo, meu querido, ele lançou, sabe, uma estratégia no mundo espiritual, onde muitos pastores caíram. Então as pessoas acham que todo mundo é igual, mas não é não. Você pode olhar que na sua profissão, talvez no seu segmento, na sua profissão, tem muita gente que não é tão boa, ou tem muita gente que talvez já cometeu grandes coisas erradas, mas você não. Então você não pode ser julgado pelos outros, pelos erros dos outros. Assim são os pastores. O inimigo não pode ganhar campo nessa área, porque a igreja é uma instituição reconhecida. O apóstolo Paulo, ele diz que a igreja é um mistério de Deus aqui na terra. É algo onde que verdadeiramente o diabo, quando passa, ele olha, ele quer fechar, ele quer destruir, porque ele sabe que ali Deus fala pela boca dos teus filhos, dos pastores. Moisés disse, para que quando a congregação entrar em luta, ela não seja como ovelha sem pastor. Você pode ler na sua Bíblia, Números 27, a partir do versículo 15. A autoridade espiritual de uma igreja é o pastor. E quando nós nos submetemos a essa autoridade, nós vamos entrar e sair nas batalhas, nós vamos vencer as batalhas, porque vamos ser guiados pelos homens de Deus, vamos fazer a diferença na terra. Deus abençoe sua vida. A espera é um treinamento de Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.